Olá, tudo bem? Hoje nós estamos gravando mais um episódio do nosso podcast ICASA. ICASA, para quem ainda não conhece, é o nosso Instituto de Arte e Cultura. Um espaço que nós temos no centro de Curitiba, na rua Presidente Carlos Cavalcante, 624, bem pertinho do Shopping Miller, uns 3 quarteirões. Venha nos visitar, nós estamos com a exposição da Frida Kahlo, parte do acervo do Museu MUFIC, museu em homenagem a Frida Kahlo. Hoje já somos um dos maiores acervos da América Latina em homenagem a essa artista mexicana. A exposição chama Frida Visita Curitiba. Venha visitar a Frida, que está visitando Curitiba. Nós estamos gravando aqui do estúdio da Vega Produtora. O nosso CEO César Felisbino, que também é cineasta, produtor, roteirista, diretor do filme O Som que Vem das Marquises. É o 5º filme do César Felisbino, esse é o primeiro longa-metragem. Nosso podcast, nosso programa, aqui do podcast, chama Cultura e Conexões. E eu sou a Vera Itajaí. Hoje nós estamos com uma personalidade brilhante. Ele é jornalista, escritor e editor. Franco Rovedo, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, como é que você está, querido? Tô ótimo, que bom que tá aqui. Que prazer recebê-lo aqui no meu programa Cultura e Conexões para Curitiba e para todo o Brasil daqui a pouco, via canal TV Stream. Conte, querido, como é que você está? Você é de Curitiba? Sou de Curitiba. Tô ótimo, né, Vera? Tava esperando essa oportunidade de vir aqui Pois a gente conversar, a gente já estava conversando. Fiquei muito feliz de te conhecer através do nosso grupo com a Cristina, né, Grêmio, que bacana. Surgiu uma amizade bacana de lá, né? Bacana. Com as outras pessoas eu quase não tenho conversado. Estreitei mais os laços com você. Acho que com o Eduardo também, se eu não me engano. O Pedroso. Muito bacana. Tinha já conversado com o Jairo um pouquinho, e a Cristina é a outra assistente dela, mas o outro pessoal, assim, acabei não entrando em contato. Mas me conta um pouco, você não quis falar que você fez engenharia, mas eu vou puxar por essa tecla aí. Me conta um pouco dessa tua trajetória. Eu gosto muito de saber um pouquinho da trajetória de vida, né, da pessoa, né, para depois a gente evoluir um pouquinho para uma conversa assim de CNPJ, de empresa, né, da sua expertise profissional. Eu acho tão bacana. Conta um pouco da tua trajetória. Olha, fazendo a ligação com esse passado, com meus estudos, né? Sim. Eu sempre tive essa queda para matemática. Então isso que me tornou um pouquinho diferente. Mas aí eu fiz Não é todo mundo que gosta de matemática. Pois é, né? Eu gostava, minha mãe gostava bacana. E aí eu resolvi fazer engenharia mecânica. Estudei, passei no vestibular, comecei a fazer, mas isso foi os anos 80, começo dos anos 80, em 80 especificamente. E ali eu gostava muito na Federal, mas houve uma mudança no ensino naquela época que tornou inviável estudar. Quase mais da metade dos estudantes daquela época não se formaram, porque o estudo era semestral, passou para anual, então com a grade muito dispersa, você tinha aula de manhã, de tarde e de noite, em horários difíceis. Você só podia estudar se você não trabalhasse. Não fizesse nada, né? Só estudasse, né? Só estudar. Porque quem precisa trabalhar não teria como. Eu tentei insistir no sacrifício por um tempo, daí eu falei, bom, não posso trabalhar, mas eu vou tentar empreender. E ali... Sempre já com essa mentalidade empreendedora? Não tinha, ou começou sempre, a partir não, dali? sempre. Eu trabalho desde os 14 anos que eu me virava, né? E eu morava perto de você ali. Ali no Jardim Social? No Jardim Social. Quando aquilo era fim de mundo. Fim de mundo. Fim de mundo. Eu fui lá, cheguei em 63. Eu ainda acho. Eu falo pro meu marido assim, até parece que a gente mora no sítio. Porque é meio isolado. Mas você imagina minha mãe em 63. Pois é. Minha mãe italiana. E a gente morava no centro, edifício Tijucas.
Aí meu pai comprou ali, minha mãe... Quando ele levou minha mãe para conhecer A a tua casa... mãe é descendente italiana? Não, ela é italiana. Ah, italiana, italiana? Italiana, Ó, né? e teu pai? Meu pai é descendente de italianos. Uhum. Né? Mas quando minha mãe chegou ali, o ônibus parava a 1 quilômetro Nossa. da nossa casa. O ponto final do ônibus que vinha do centro, que era o Golang. O Gulang, eu acho que ainda passa Minha mãe naquela chorava, região. você me trouxe pro mato, porque Pro não mato, tinha água exatamente. encanada, não tinha um poço na frente de casa. Ai, porque era bem naquele comecinho. Não, Aham. era a Vila Marumbi ali. Aham, isso, Mas eu tive uma infância muito bacana ali, porque era uma chácara. Casa, tipo chácara, tem Chácara. árvore, subiu muito Árvore, em árvore. cavalo, cavalo. meu vizinho tinha cavalo. Ah, que A bacana gente isso. passeava a cavalo no domingo, porque até sábado eles levavam verduras da feira, com a carroça. Aí os 2 filhos da mesma idade minha, nós 3 pegávamos o cavalo e ia caçar ali. Olha Imagina. que bacana. Ia pescar. Imagina se uma criança hoje, um jovem, um adolescente, tem essa oportunidade, né, de brincar desse jeito, passear a cavalo. Só quem mora no sítio de verdade, mas então, quem mora na grande metrópole, Curitibana, não tem como, né? Ali é 4 quilômetros do centro. Ai, A minha bem mãe pertinho. achava que era... Se eu não me engano, eu acho que ali da minha casa, eu acho que é da onde eu estou ali do Instituto, né, da Presidente Carlos Cavalcante, lá em casa, no Jardim Social, eu ando de Uber, né, dá 5 quilômetros. 5 quilômetros. Mas é mais pelo lado, né? Pelo do lado. centro dá 4, da Nossa Senhora da Luz até a Ah, Praça que é Tiradentes ali. dá 4 Aham. quilômetros, né? Então eu tive uma infância muito rica. Que bacana isso. Interessante para falar aqui é o seguinte, a minha brincadeira preferida, como não tinha nada, televisão começava Tava começando, tarde, né? Começava tarde e acabava cedo. Não era uma coisa que a gente curtia muito. As crianças estavam muito voltadas para brincar na rua, com os Na amiguinhos, rua, subir na em árvore, rua, correr, os brincar. clássicos, né? Eu jogar futebol, andar de... Empinar papagaio, né? Arraia. Não tinha aqueles carrinhos de rolemã já? Também, Já na tinha? minha rua, principalmente. Quando asfaltaram, mas isso já foi... Eu lembro meus nos irmãos anos 70. andavam de carrinho de rolemã, assim. Então, Que bacana. mas a brincadeira que eu mais gostava, isso que é interessante, eu tinha livros em casa, tinha Tesouro da Juventude e tal. Ah, que bacana. E a brincadeira que eu mais gostava era entrar no porão lá de casa, que tinha um porão, desenhar em papel, fazer colagem, escrever. Você já Aí arrancava a gostava página disso. do papel e fazia livros. Então a brincadeira entre nós lá era, vamos fazer livro. Aí escolhia um Olha, tema. que bacana. Muito bem. Isso Então ficou- isso já estava aí no Era, sangue, né? Desde exatamente. de jovenzinho. Eu adorava fazer isso, muito curioso, aí lia bastante. Bom, aí as coisas vão se juntando, né? Eu lia muito, fazia isso, tinha aquele prazer de construir alguma coisa, né? Intelectual. Não, assim. E ver o livro ficando pronto ali, Ficando montando pronto, página por colorido, página. bonito, né? Você já começa a arte meio Isso, já começa aí. E assim foi. Aí eu tive a felicidade de fazer o ginásio, eu fiz no grupo escolar Professor Brandão. E eu tinha uma professora a O bibliotecária. professor Brandão não é aquele do Bacaxiri, né? Aquele Não, o Osso Brandão Correia, é da João Alberto, lá perto do estadual. Ah, tá. Então eu peguei aquela época que você fazia alguns dias no grupo e outros dias lá no colégio estadual, as matérias técnicas. Sim. Aí já é outro É outro patamar, como se diz. é outro patamar, é de estudo, né? E a professora Teovina, eu acho, daqui a pouco eu lembro. Ela, quando faltava um professor, a gente não era livre. Isso o ginásio. Sim. Ela vinha para a sala de aula e lia. Mantinha os alunos todos ocupadíssimos lendo. ali, lendo. Ela lendo. Ela lendo para os alunos. Então, durante o ano inteiro, ela leu O Morro dos Ventos Uivantes. Ai, que fantástico. Você acredita? Todo mundo quieto, ninguém fazia um pio. E ela lendo, nunca esqueci a história, não li de novo, até um dia eu vou ler de novo. Mas isso lembro eu li muitos anos depois, olha só. Mas eu lembro do Ratcliffe, era o personagem principal. Isso, Mas o caso é o seguinte, aonde que tinha esse gosto por leitura, né? Hoje não se difunde isso mais, né? Que veio daí também, né? Veio daí, Ver a eu professora lendo. E Ou as mães, os pais minha que mãe gostam de lia ler em muito. casa também para os filhos, né? Isso é bacana. Minha mãe lia muito, né? Você Minha mãe fica me passou isso. com esse registro, né? Bacana. É aventura, é um filme que a gente tem, né? Eu comia livros, enfim.
É que a criança também tem uma imaginação fértil, né? Aliás, não que a gente adulto também não tenha, Não, aí, mas a criança, né, acaba indo, né, para outros campos, assim, né, da imaginação, né, quando você está lendo, né, cada um. aí eu fui para o colégio estadual, e a biblioteca do colégio estadual era maravilhosa, né? Então eu cheguei lá, olhei aquele monte de livro, e falei, meu Deus do céu, estou no paraíso. Nossa, que Então vontade. toda Eu tenho um irmão que espaço, estudou lá no estadual. tem o espaço que eu tinha, eu ia ler. Aí eu descobri Jorge Amado, Monteiro Lobato, Interlobar. que principalmente por causa das histórias de mitologia dele, né? Que fantástico. E eu adorava. Bacana isso. Dali, você vê como tudo está ligado. Uhum. Acabei de ler as coleções de Monteiro Lobato, achei os livros sobre a aviação. Uma coleção, tem até o Flamboyant, de escritores sobre histórias da aviação na Segunda Guerra. Como eu morava ali no Social, que era pertinho do Sim, Bacaxiri. ali onde tem aquele... Um aeroporto que tem ali, Aeroporto, né? aeroporto do Bacaxiri. Então, eu de pequeno já ia visitar o aeroporto, o aeroclube, né? Aeroclube. De um lado é a base aérea militar, do outro lado é o aeroclube. Eu ia ali pela Fagundes Varela, pulava o muro, cortava o caminho. Uhum. Então já me interessava bastante. Comecei a ler essa coleção Flamboyant com heróis da guerra e tal. Aí é livro adulto. E daí Acabei de ficar apaixonado por avião. Foi picado, como dizem, né? Pela questão e o gosto da aeronáutica. Da aviação. Ah, perdão. Não, aviação. Tá. Uhum. A gente chama que é uma bactéria chamada Aerococcus. Tá uma bactéria Aerococcus, gostei dessa, olha que interessante. Mas a gente fica apaixonado, um público apaixonado, um entusiasta por aviação, né? E perto de casa. Quem gosta, né? Um hobby, eu imagino, espetacular, assim. Mas agora eu descobri uma coisa. Mas você também pilota? Pilotei, saltei de paraquedas. Que legal isso. E aí agora eu fiz a revista Aéreo em Revista. Pois é. Porque eu descobri... Conta um pouco depois da tua revista, que é bacana. Mas ela nasceu dessa coisa da infância, da sim, adolescência, já. desse gosto, né? De montando ali, criando as páginas, desenhando e montando página por página um Aí livro. comecei a montar aeromodelo, aquelas coisas assim, são bem clássicas, né? E aí fui estudar, aí que a coisa se... Tem o salto aí, o pulo do... Não, aí quando eu fui para o científico, no estadual, fiz até o terceiro ano estadual, terceiro ano, eu fui fazer cursinho para fazer engenharia, tinha 16, 17 anos. Aí... Nossa, entrou tão jovem assim, né? Não, comecei a estudar, né? Com 16, depois entrei com 17, 18. E lá eu conheci um professor de português, o professor Hélio Bahia Corradini, que era piloto no Aeroclube. Ai, caía tudo de mão beijada na sua mão, né? Mão. Que coisa maravilhosa. E aí nas aulas de literatura, nas aulas que ele dava de literatura... Eu chamo de sincronicidade junguiana. Impressionante, né? Eu tinha 2 professores, um de educação física, que é o Walter, que era paraquedista lá no Aeroclube, e o Hélio Bahia Corradini, que era um professor de português militar, coronel, que bacana, que era piloto e tinha sido paraquedista também. Então... Que foram teus grandes influenciadores? Foram os primeiros importantes, assim, para mim. Porque eu encontrava eles no Aeroclube, né? E fazendo as redações, o Bahia, como ele era chamado, o Bahia olhava as minhas redações e dizia assim, pô, você tem jeito para escrever, devia escrever. Mas adolescente, ele dizia, não, só obrigado mesmo para fazer redação e tal. Mas eu já gostava e por ler muito, eu já gostava de passar as histórias com um certo... Contar a história mesmo. Contar a história, eu já tinha essa coisa. Mas adolescente eu não tinha tempo para isso, né? E eu queria viver mesmo. Eu queria saltar de paraquedas, voar, não consegue ficar ali, né, com foco, né? Não, concentrado, né? Dá. Imagina. Mas eu nunca perdi isso. O Bahia tinha uma motocicleta, uma Honda 400, vermelha, que eu amava de paixão, e ele fazia sucesso com as meninas, eu digo, eu também quero. Eu também quero isso. Todo jovem, acho que é isso, né? E aí eu ficava... Guri novo, eu ficava vendo os paraquedistas lá, que a gente dobrava um paraquedas lá no Aeroclube, lá no gramado do Aeroclube, tinha um bosque, tinha um campo. E eu passei a vida ali. Meu pai chegou a ser piloto.
Teu pai também? Meu pai foi piloto lá por causa até disso. Nessa época, tinha sim, alguns amigos lá. Acabava te acompanhando. Não, eu que acompanhava eles. Ah, você que acompanhava ele? Não, mas é você que pulava a cerca lá, o muro. É, não sei o quê. exato. Não, ele fez Nesse período era você. Depois ele viu, quero ver onde é que meu filho anda. E daí foi atrás. A gente não se encontrava lá. Mas ele tinha um grande amigo dele, era um dos principais pilotos lá, e foi ele que me levou a voar a primeira vez. Que Odair bacana Cordeiro. isso. Era um cara muito bacana. Também tinha moto. E mas era assim, uma geração bem maior, a gente não tinha aquela intimidade, assim, né? Naquela época. E, bom, era começo, né? Mas aí ele só fez o curso e tal, mas eu continuei frequentando. Aí eu entrei na faculdade. Aí é questão de dinheiro. Aí você começa a faltar dinheiro, né? Tudo que eu queria fazer precisava de dinheiro. Custa, né? Custa, tem fazer o curso custos, custa, tudo. o salto custava. Tudo. Assim, o ar onde a gente respira, o metro quadrado, né, onde a gente respira, custa, né? Que bacana. Só não custa mais porque esse está poluído. Porque Ah, se fosse senão limpo, custaria mais. Exato. Aí, daí eu entrei na faculdade, precisava de dinheiro, como eu já te expliquei a história. Eu comecei eu vi que camiseta fazia um sucesso danado. Eu falei, opa! Bacana. E eu tinha trabalhado naquele verão, tinha juntado um dinheirinho, eu falei, vou investir nisso. Mandei fazer algumas camisetas. Com aquelas impressões ainda, né? Naqueles na quadros, serigrafia, né? Serigrafia. Que hoje já tem aquelas máquinas computadorizadas maravilhosas, né? Que estampam assim com aquele toque de seda. Hoje tem muita Hoje coisa. tem tudo. Mas a serigrafia nunca vai cair, por Nunca causa vai de um cair. detalhe que eu acabei virando especialista nisso. Opa! É interessante, O né? que acontece? Porque não, aí Porque tinha umas estamparias que deixavam parece uma borracha, uma coisa que colava até. Isso é possível por causa da serigrafia. Não tem outro método que permita esse tipo de impressão, né? É bem interessante a história da serigrafia. Mas aí eu fiz as camisetas, vendi tudo em um dia, faturei 5 vezes mais que investi. Nossa, que E aí eu queria saber como é que eu achei interessante como é que faz serigrafia, né? Aí eu mandei fazer mais uma tiragem e perguntei onde era a estamparia, que era ali perto da faculdade. Eu fui lá, quando eu olhei assim, aquele monte de berço com as camisetas em cima, e o cara, era uma cor só. Eu falei, nossa, que fábrica de dinheiro. Então, no fundo do quintal. Eu né? falei, vou fazer Compra a isso. maquininha, lá faz a adaptação. Eu antes comprei um curso importado, só em livro, um importado, chamava Canadian Post, nunca vou esquecer, que ensinava a fazer e vinha uma caixinha com um quadrinho pequeno para você fazer os testes. Tá? Eu fiquei apaixonado, muito interessante, assim, né? E comecei a estudar o assunto. E é arte, né? É criatividade, né? Tava ali. Só ideia era Sim. pouco. E eu já desenhava, já gostava de Sim, desenhar. Aí eu falei, não, eu vou fazer isso. Mas estudando sério. E aí eu comecei a comprar material, fiz um equipamentozinho caseiro na garagem de casa. E comecei a estudar. Eu adoro essas histórias de fundo de quintal. Porque tem tantas histórias bacanas, né? Mas é interessante que você me perguntando aqui, as coisas estão todas ligadas, Sim, até hoje. Por isso que eu gosto de começar essa conversa assim, bem descontraída, né? Que não é nada engessado, porque uma coisa vai puxando a outra, daí você lembra de uma outra situação que também tem a ver com isso. Acho fantástico. E aí hoje, quando eu estou lá diagramando um livro, ou escrevendo, ou ilustrando, que eu faço as três coisas. Você faz também, né? Faço, eu digo, puxa, isso eu fazia quando eu tinha 12 anos de idade, 10 anos de idade, que né? Fantástico. E hoje é meu trabalho. É o teu trabalho, que bacana isso. Mas o que você se dedica mais hoje em dia, assim, para dentro dessa linha, né? Você como escritor, eu tô como com editor. Estou com a editora. E aí, agora, no começo do ano, eu estava com um livro pronto, mas tinha muita foto colorida sobre paraquedismo, sobre... E os livros, os romances não precisam de foto, pode ser preto e branco, então fica viável comercialmente. Mas os livros coloridos não são viáveis ainda. Mas eu estava com essas histórias, uma melhor que a outra, sempre acontecendo. Eu falei, poxa... Histórias suas. Não, é história mesmo. Pesquisa histórica sobre aviação e paraquedismo. Tá. Uma curiosidade minha, mas você como editor, você também edita livro para que as outras pessoas encomendam para você, organiza, produz... registro o livro, diagramo, corrijo, né, ilustro, se for caso.
Todo o segmento, Todo começo, segmento. meio e fim da história. Tá? E faço uma coisa antes agora, eu estava lá agora. Eu ajudo escritores a... Porque a parte mais difícil é você escrever pela primeira vez. Ah, sim. Que bacana. E aí eu ajudo, dou uma consultoria, uma mentoria. Uma mentoria, Isso. isso, que interessante. Porque às vezes a pessoa quer escrever, mas não sabe por onde começar. Exato. Né? Ela Tá está tímido, insegura, né? Ela acha que é uma coisa assim... Tem que sei lá, começar, né? Tem um glamour muito maior do que realmente é. Sim. Eu estava conversando agora, metade é cérebro e metade é coração para escrever. Mas e você tem que registrar isso para sempre. Sim, não, e se você tem uma boa história para contar, a pessoa só não sabe como colocar isso, né, no papel. A pessoa está insegura se ela sabe se é uma boa história, né? Mas toda história toda história só tem uma maneira de contar ela para ela ficar mais interessante. Mas a história é boa, né? Toda pessoa que acho sabe... que a pessoa sabe, tem um conteúdo bacana, tem uma história relevante, assim, quer dizer, que só vai saber também se é uma boa história ou não, se pôr em prática, né? Fazer isso, pôr em livro mesmo, pôr para vender, pôr na livraria, fica lá naquela exposição maravilhosa, né? Daí uma boa história se vende bem. Né? Exatamente. Mas a gente tem olho. Eu tenho vários casos que eu editei de pessoas que diziam, mas minha vida não é interessante. Eu digo, tá, ela vai me contando, ela não sabe que é interessante. Sim. A gente, como leitor, sabe. E com essa expertise, esse olhar, né, já treinado, né? Isso, ela falou, mas eu não escrevo bem. Eu falei, esse é outro problema. Esse é o problema lá para frente. Você tem que ter a matéria-prima, que é a história. Isso. Né? E a gente reconhece essa história e ensina e tal. E tem histórias belíssimas, né? Da vida mesmo pessoal da pessoa, ou tem histórias de família, história das empresas, né? Para quem gosta, né, de contar a história da empresa, quando uma empresa é familiar, assim, né? Pois, tem várias histórias. Um patrocinador meu agora também. É uma panificadora, só uma panificadora. Não temos muita história. Aí eu fui pesquisar. O avô desse dono da panificadora, ele chegou aqui, ele veio da Alemanha e comprou uma passagem para São Francisco, nos Estados Unidos. Mas da Alemanha para cá e daqui comprou? Não, ele comprou lá para ir para os Estados Unidos, São Francisco, nos Estados Unidos. Comprou, no final ele parou em São Francisco, em Santa Catarina, e não sabia. Só quando desceu que descobriu que estava no Brasil. Mas isso de avião ou daquela época do navio? Logo depois da guerra, navio. Olha. Aí eu falei, quer dizer que você não sabe que isso é interessante, né? Sim, olha só. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e descobri que era comum eles darem esse golpe lá na Europa, logo depois da guerra. Eles diziam, você vai para São Francisco, Estados Unidos, ganharam a guerra, lá você vai se dar bem. Aí o navio dizia lá, São Francisco, mas era o Porto de São Francisco aqui no Brasil. E aí fizeram, a família se desenvolveu, né? E a pessoa nem sabia dessa nem história sabia direito, que era... Né? Daí você vai buscar ali o histórico, né? E aí sempre se entrelaça com a história do Brasil, com a história política do Brasil, sempre se entrelaça. Sim, porque é importante você trazer essas questões todas, social, política, né? Cultural, né? Da época, né? Bacana isso. Nosso ramo, nosso trabalho é muito bacana por causa disso. A cultura, às vezes porque a pessoa não se atenta ao que significa, né? Isso. Mas, pô, nós estamos registrando o passado, fica registrado para a nossa geração agora. E a nossa, se a gente não fizer cultura agora, como é que o futuro vai nos olhar hoje? Sim. Né? Que referência vai ter se a gente não deixar uma história? Então, daqui né? a 50 anos, 100 anos, a pessoa vai olhar nosso programa, teu programa, minha revista, né? E vai dizer, poxa, era assim que esse pessoal vivia, né? Olha só. A gente sabe que muita gente perdeu a cultura, não registrou a cultura, ela desaparece na linha do tempo. Sim, né? até porque aquilo que já está na história, se bobear, como dizem, né? Eles eliminam da história. Tiram né? da história, editam a verdade. Né? Outras questões. E então, se a gente não lutar, né, vamos dizer assim, em trazer questões, né, desse período histórico que a gente está vivendo, né, para o futuro, né, as coisas, as pessoas terem ideia, né, do que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Eu recomendo. Mas, meu querido, eu estou mais curiosa porque eu vi lá que você
pedir para você, quero tua bio, né? Teu currículo, quando eu fiquei encantada quando eu li tudo aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, Vantagem de que ser escritor. capacidade fantástica. Quantos livros você tem escritos? Eu tenho... porque são de vários Segmentos, vários assim, segmentos, né? assuntos. Uhum. Assim que eu tenho, que eu posso Tem me livros chamar mais de escritor. técnicos, Tem vamos alguns dizer assim? um pouco mais técnicos. Aham. Técnico mesmo eu tenho vários. Eu perdi as contas de quantos. Eu Ah, tá. escrevi sobre várias coisas, mas às vezes era por encomenda, às vezes por necessidade. Escrevi sobre trânsito, eu escrevi bastante. Material didático, escrevi de matemática, bastante coisa também. Mas que eu me chamo de escritor mesmo a partir do momento que eu escrevi A Flor da Pele, que é um romance. Um romance? Um romance. Ah, que bacana. Em que período foi isso? Isso foi em 2013, eu lancei ele. 2013. A 2013, Flor da Pele. A Flor da Pele. Foi bem quando fez sucesso, começou a fazer sucesso o 50 Tons de Cinza. E o livro é romântico sensual. Meio que eu peguei carona e a editora na época Sim, olhou e falou, poxa, é esse tipo de livro que eu quero que está fazendo sucesso. Sim. Pega uma caroninha ali no... Peguei uma caroninha no tema. No tema, Que sim, voltou-se a escrever coisas sensuais, né, e românticas ao mesmo tempo. Que bacana. Aí fez sucesso. Você tem de poesia também? A poesia eu Crônicas, gosto, mas ainda não contos. tenho coragem de publicar tudo. Mas eu tenho crônicas, contos, eu tenho bastante. Aí eu fiz, Você tem um livro só de contos? Tenho dois. Dois só de contos? É. Como chama? Um é o Vento de Proa, que é só coisas relacionadas com aviação. Ai, bacana. E paraquedismo, né? Tem muita história que eu passei nesse período do paraquedismo, porque depois... Você eu fui transformou voar. essas histórias em contos, Em pequenos contos, contos longos, assim, como? Justamente porque começou a internet nessa época, 2013, e as pessoas me pediam, como é que foi quando você voava, quando você saltava? Aí eu ia contar por escrito, que foi uma das vantagens das redes sociais, né? Mas eu não gostava de fazer aquelas conversinhas mais ou menos, eu falei, não, pera, eu vou escrever direito para você ter mando, né? Ah, tá. E aí eu olhava... Mas que é uma maravilha esse advento de internet, claro, né? Da gente nossa. poder se sentir, todo mundo, quem é jornalista mesmo como você, talvez não goste muito, mas assim, todo mundo se sentiu um pouco jornalista, né? Eu adorei. De escrever, colocar suas opiniões ali, fazer algumas críticas, alguma coisa. Alguns livros meus, principalmente o Farol das Conchas, que é um livro também só de contos e crônicas. Contos e crônicas. Esse eu deixei mais pro lado que quando eu morei na Ilha do Mel. Farol? Farol das Conchas. Farol das Conchas. Da Ilha do Mel. Eu morei na Ilha do Mel. Você morou lá? Tive bastante envolvimento com essa. Com a região. O pessoal do ali. litoral, meu pai, a família do meu pai é do litoral, de Paranaguá. E eu tenho várias histórias, coloquei tudo numa crônica. Mas eu não escrevia, eu escrevia direto no Facebook. Eu lá escrevia direto e jogava lá, pegava uma foto, jogava junto. E não tinha aquela questão, né, de estar registrando tudo, né? Não. Quantos textos, né? Eu lembro também, gostava de escrever tantas coisas ali e ficavam, né? Fica lá, mas eu fiz um álbum, sou organizado, né? Fiz um álbum, aí dizia, esse aqui vai ser um livro sobre isso. Aí eu dei lá um nome qualquer e colocava lá. Trazia, colocava ali, tá. Aí, textos curtos eu fiz mas sempre com uma foto junto, com um desenho, né? E isso foi se acumulando. Fora a Flor da Pele, Flor da Pele não, Flor da Pele eu fui participar de um concurso, escrevi, mas também veio da internet, de um caso real, de uma pessoa que eu estava uma amiga antiga, que nós começamos a trocar mensagem. E aí aconteceu isso que eu te falei. Eu falei, eu vou te contar a história X da minha vida ali, mas contei por escrito bem. Aí ela falou, nossa, que bem escrito, que interessante. Aí eu falei, tá. De tanto contar um monte de história, eu olhei assim, tava o esqueleto de um romance ali, sabe? Porque o romance já é alguma coisa mais longa, assim, né? É uma novela, quase um romance. Quantas páginas? Tem 250. É grande, mais ou menos, tem umas 35 mil palavras, se eu não me engano. Uau, é grande. Mas aí que tá. Quando eu entrei no concurso, essa é uma coisa interessante. Eu entrei nesse concurso com o texto, o livro estava pronto, a pessoa falou assim, olha... O concurso de onde? Daqui do Curitiba, fala? Não me lembro.
Acho que era do Paraná, não me lembro. Você falando, porque eu só apresentei, aí a pessoa falou assim, não tem o número de páginas suficiente para romance. Tá. Eu até poderia me inscrever em outra categoria. Mas, quando eu fui comentar com uma pessoa... eu falei, mas isso não é problema. Fiquei olhando, eu tinha escrito em primeira pessoa. O personagem masculino, né? Tinha feito o livro, tudo em primeira pessoa. Eu fiz, eu acontecia, eu aquilo. Aí eu estava assim... Aí, quando me falaram que precisava de mais páginas... Pra quê, né? Cabeça de escritor. Juntei assim, falei, pô, pera, vou colocar um personagem feminino. Ela vai... E o tema era justamente comunicação entre homem e mulher. Eu falei, então eu vou colocar a cada capítulo onde ele escreve em primeira pessoa, ela vai escrever o diário dela. Olha que é a Karen. Aí a Karen escrevia o diário. Então, você deu um personagem lá, você criou o personagem a partir do momento que a pessoa falou, olha, não atinge o número suficiente de páginas. Ai, que interessante. Aí o livro cresceu. Quase dobrou de tamanho. Ai, que bacana. Mas eu só fiz isso porque... Essa é a mágica, né? Essa é a mágica. Que coisa maravilhosa. Você, de repente, um texto curto, você pode alongar ele e transformar num romance. E tinha muito pouca gente fez isso, de usar dois personagens falando no mesmo livro. Que interessante. São dois personagens em primeira pessoa. Então eu fazia até a diagramação com a fonte diferente e tal. Sim. Mas o interessante é que eu fiz em 3 dias toda a parte feminina. E não tinha o ChatGPT. Não tinha. Naquela época, né? Hoje em dia, isso que dá para fazer num dia o livro, né? Dá para fazer. Que bacana. Mas é que o cerne da questão ali era justamente comunicação homem e mulher, porque eu já percebi, depois de 63 anos, eu tenho que aprender alguma coisa. Aprendi que a gente pensa diferente. Com certeza. Nós, homens, pensamos. 2 universos, né? São maravilhosos, mas são diferentes. E isso fica muito na claro. Comunicação dos 2 personagens ali, você... como é que você percebe a mesma coisa, os mesmos fatos? Sim. Tá? O homem é objetivo, e aí eu não estou qualificando. Essa é simplesmente... Eu, quando escrevo, né? E o personagem tem muita coisa minha, lógico, mas aí eu escrevo a gente sempre coloca coisas né? nossas, né? Assim. Eu pus as diferenças para não ficar muito gritante, mas tem muita coisa. Mas a gente vê, olha assim, isso aqui é um estúdio, isso aqui é... Né? A gente vê o grande primeiro e o objetivo. E descreve assim. Onde é que você está? Você está no estúdio. Você vai dizer, não, eu estou numa mesa na frente do microfone tão bacana, tem uma coisa colorida. É jeito de pensar diferente. E ainda bem que é assim. E é um olhar, né? Olhar na coisa. Muito bem, só que às vezes você com o teu companheiro, companheira, isso é muito bacana até a hora que dá um conflito por causa disso. Né? E daí são aí que vem os conflitos. E daí o personagem, os 2 entraram em conflito? Entraram em conflito por essa má comunicação, por esse erro de comunicação, erro de interpretação de fatos. O desencontro na comunicação. Desencontro. E aí pode virar uma tragédia emocional ali, sendo que nenhum dos 2 são culpados. Né? Aí eu criei, e tem que ter. Diz que não existe culpados, né? Somos todos inocentes. Todos inocentes. Mas eu grudei a trama e o conflito, que tem que ter. Senão, sim, tem que ter. Até uma história tem que ter conflito. Picante ali, né? O conflito é o picante também, né? Olha, o picante não foi o conflito, o picante foi... Né, quer dizer, foi porque a Karen era muito conservadora, foi criada conservadora e tal, né? E ele não, ele era mais da rua, mais vira-lata. Então, eles se encontraram. Acho que é uma característica mais do universo masculino, né? Sim. Essa expressão que você usou agora. Mais vira-lata, Homem mais liberal. Mais vivido. Ele já estava separado. E ela, tudo isso, 2 com 50 anos, também foi uma diferença. Ninguém escreve história para meia-idade em diante. Só escreve para jovem. Você trouxe os 2 personagens com meia-idade, assim? Sim, os 2. Eles se encontram. Agora não é mais meia-idade, né? Agora mudou novinho. tudo. Eu vou entrar na meia-idade daqui a pouco. Imagina 55.0. São 2 crianças, 2 jovens ainda. Exatamente. Mas é aquele período da vida onde você já está
já tem o teu trabalho, já a família, você já tem os filhos criados. Já tem uma família constituída. Já são adultos, os filhos, sim, né? Uhum. Então é um universo que o pessoal não sei agora, mas na época não explorava. Uhum. Eu, por causa da minha idade, eu estava com 50 anos, tinha acabado de passar, e eu já havia prometido que se eu sobrevivesse às minhas aventuras de jovem, quando eu chegasse aos 50, eu ia escrever sobre elas. Ah, que bacana! Já havia uma promessa aí para você? Esse meu professor Hélio já tinha me dito, escreva. Eu falei, deixa eu viver primeiro tudo isso. Então eu saltei de paraquedas, mergulhei, andei de moto, fiz tudo que eu podia, explorando, viajei pelo mundo. Tinha bastante história para contar. Eu falei, agora eu vou sossegar e vou escrever sobre isso. Que bacana! Né? E aí a história foi mais ou menos sobre isso, porque essa personagem que eu encontrei, essa amiga que eu encontrei pela internet, também tinha acabado de se separar, tinha 2 filhos adultos, e a gente conversando, nossa, e você, o que você fazia? Quanto tempo, você fez a vida, me contou, e pai. E a gente toda noite conversava bastante. E trocando ideias inteligentes, inclusive, sobre a vida, né? E ela é muito inteligente também, ela começou a olhar e dizer, poxa, bacana o jeito que você escreve. Eu falei, acho que vou escrever. E no final aquilo foi... Ela também? Não, ela gostava de escrever? Não, ela gostava de ler e muito inteligente. Ela não podia escrever. Mas era médica, assim como... É médica, assim como a personagem, a Karen é médica. Ele é escritor. Você trouxe tudo, assim, né? Trouxe. Dos personagens mas é que foi embalando, reais, assim. né? Mas aí o conflito não houve. O conflito... Eu falei, agora eu preciso escrever um conflito, o que vai ser? Uma coisa que eu sempre observei muito, esse problema da comunicação. Né? E a diferença entre um e outro. No final, tudo foi casando. Aí tem a técnica, né? A técnica eu também fui pesquisar, me informei bem, aprendi alguma coisa de escrever. A jornada do herói, como é que isso... Sim, tá? Que bacana. É técnica. Aí que eu te digo que é cérebro, não é coração. Sim. Porque tem que buscar, né? Um roteiro ali. A ordem das coisas é importantíssima. Como é que... Enfim, tudo... Então, deixa eu entender. Tudo isso, falando até para quem tem interesse, né? De escrever para quem gosta, mas não sabe por onde começar. Olha aí, né? Tem o nosso amigo que é jornalista, escritor e editor, o Franco Rovedo. Você dá toda essa assistência, essa assessoria, assim, como mentoria para a pessoa que... Sim. Que quer. Tudo. Inclusive, toda essa parte técnica... Tudo. Tá. Tudo que ele quiser, porque essa é outra coisa. Começo, meio e fim e lança o livro. E lançamos o livro. Eu só não distribuo o livro. Sim, tá. Até porque hoje em dia está tão diferente com a história do livro eletrônico. Sim, também tem isso. Tem que entender que é diferente, não é que nem antigamente. Eu cheguei a pegar essa época de colocar na livraria, vender e tal. Também né? Hoje não é mais assim. Mas, por exemplo, agora a gente tem a Amazon, que você pode colocar lá um livro tipo um e-book, né? E depois a pessoa compra um e-book, se quiser, que é um livro digital. E se a pessoa quiser também encomendar um livro impresso, físico, sim, ela faz. Sob demanda, eles fazem um livro. Olha que coisa fantástica. Eu também faço. Quer dizer, eu também faço, é mais barato, inclusive, que a Amazon, mas a Amazon não divulga, não distribui o livro. Então, não conheço ninguém que ganhou dinheiro vendendo os livros lá. Tá? Então, o que eu faço hoje? A minha experiência, os meus próprios livros são assim. Falou, você também faz um livro sobre demanda? Sobre demanda. Hoje em dia? Hoje em dia. Os meus livros, eu não faço... Eu tenho 3 livros que eu estou procurando alguma coisa para fazer pequeno. A partir de 4 exemplares. Sim, uma meia dúzia, uma dúzia, assim. Não quero fazer 500 livros. Acabou essa época. Ah, que bacana. Muito legal. Vamos conversar sobre isso, então. Vamos. Tá. Sobre demanda, lembrei fica agora. muito mais barato. Né? E se você faz o livro colado e costurado? Depende da quantidade de páginas, ou é costurado ou é colado. Ah, não é os dois? Costurado e colado? Não é sempre assim. Não. Ah, é? Depende da para ele não soltar ali? Quando mas cola, tem uma cola especial que se usa hoje em dia, Porque eu edito também, como editora, eu edito os catálogos de exposição, que a gente organiza, os catálogos de arte, alguns livros de arte, uma meia dúzia, uma dúzia de páginas, às vezes 2 dúzias, assim. Mas aí eu faço com os grampinhos, né? Mando imprimir, né? Edito ele ali, faço toda a editoração. Mas você faz
Que quantidade? Deixa eu entrevistar a entrevistadora. Não, eu estou falando isso porque é interessante, quer dizer, que assim como eu também tenho essa necessidade de fazer o livro por demanda, que eu gostaria, para não ter que fazer, né, uma quantidade gigante, eu acho que é isso que as pessoas também têm dificuldade, né? Você quer fazer um livro, é obrigado a fazer 300, 500. Eu lancei um livro em 2017, me pediram, eu não sei se 300 ou 500 livros, não lembro. Foi lançamento na livraria e tudo mais. É o mais barato. Mas não precisa tudo isso num primeiro momento. Você pode fazer uma dúzia de livros, né? 2 dúzias, não sei. Mas sabe o que é, Vera? Antigamente, você fazia assim, olha, se você vai fazer 300 livros em offset, na máquina offset, é o melhor custo unitário. Tá? Então, vamos supor que o livro, para 300, custaria R$20. Tá? Sob demanda, 3, 4, meia dúzia. Naquela época, você disse, não, mas eu quero fazer um livro só. Falou, não, um livro só vai sair quase a mesma coisa que 100 livros. Vai custar, sabe? Não. Hoje, a gente faz isso, ainda custa, vamos dizer, R$20 para fazer 300 livros, cada um. Mas para fazer custa 50. Quer dizer, é viável. Você já tem uma cliente. Não, é isso. Porque eu estava muito preocupada. Como é que eu vou fazer com os meus livros? Tá bom. E esse conhecimento que eu adquiri a partir da serigrafia. Foi a partir daí? Foi, porque... Que trouxe esse conhecimento. Exato. A diagramação naquela época é um inferno. Vale uns 10 programas teu aqui para eu explicar como era antes. Sim. Mas foi fundamental para eu modéstia à parte. Eu trabalho bem porque eu trabalhei, assim como vários profissionais do ramo, com a parte gráfica, trabalhei à mão. Mas você ainda tem essa questão das camisetas ou não tem mais? Não. Eu fiquei 10 anos com a serigrafia, se tornou uma das maiores de Curitiba na época. Mas eu aprendi muita coisa, outros sistemas de impressão. Ali eu comecei a trabalhar com artistas. Eu fazia reproduções para artistas. O Eric, das obras, você está falando daí? As obras, eles faziam as obras e queriam fazer a cópia. Você pega a imagem da fotografia e faz ali. E fazia. E conheci vários artistas, o Galhastre, que é sensacional, ele fazia umas coisas bacanas. O Eric, que fazia alguns nus femininos, fazia cavalo. Bonito. Você conhece o João Moro? Sei quem é. Que é um escultor também bacana, um amigo e um grande pintor, um grande desenhista. Gravurista também, assim, gravura eu fazia. Daí eu fazia as reproduções em serigrafia. Não tem outro método de se fazer. A serigrafia eu podia fazer 20 cópias. A offset não fazia. Quer dizer, por um preço razoável. Porque você tinha que fazer fotolito, era bem mais caro e complicado. E a serigrafia não. A serigrafia bastou. E você não perde nada. Eu até fiquei interessada agora, porque quando você falou na serigrafia, se você ainda fizesse isso, porque a gente está organizando um evento beneficente de ação social, junto com a APR, que é a Associação Paranaense de Reabilitação, e a PDA, que é a Associação dos Amputados. Vai ser uma feijoada que a gente está organizando para o dia 14 de dezembro, um sábado, e a gente vai ter umas camisetas também à venda. Eu pensei que se você ainda estivesse fazendo as camisetas, eu já ia querer encomendar umas camisetas. Não, mas eu tenho um amigo que então não, é sensacional, depois lá me do passa clube. O contato. Faz umas camisetas? Faz. Que ele bacana. É motociclista, mas ele tem a escola de serigrafia agora. Aqui em Curitiba? Aqui de Curitiba. Ela é uma figura fantástica. Esse vale a pena você até trazer um dia aqui. Porque... olha isso. Mas gostei muito dessa dica agora. Por quê? Eu tinha criado um modelo aqui no meu programa, assim, me apresente, sempre para o entrevistado, né? Me apresente um amigo que você gostaria também de ver sentado aí onde você está e eu entrevistando ele, né? Que bom que você já está... Eu nem cheguei a falar isso para você. Surpresa, né? Você já está trazendo esse seu amigo. Depois passa o contato dele, então, para a gente aproveitar e fazer um contato e uma entrevista, né? E ver as camisetas com ele. Que bacana, meu querido. Me conte mais um pouco sobre essa questão tua como jornalista. O jornalismo, eu antes de ser oficialmente jornalista, que eu me tornei há pouco tempo, oficialmente no Ministério do Trabalho, né, como Ministério do Trabalho. Mas em 80 por escrever,
Uhum. Não, foi em Essa 90. facilidade 90 da eu fui trabalhar em Cuiabá, no Mato Grosso, como diretor de arte de uma televisão. Tá? Ah, que bacana. E enquanto eu estava lá, montei a produtora da televisão também, ajudei a montar e tal. Nessa época fui ajudar a comprar equipamento nos Estados Unidos. Por conhecer essa área da computação gráfica e tal. Sim, aham. Eu fui nos Estados Unidos. E nessa mesma época tinha a feira, a maior feira mundial de aviação, chama Oshkosh, maravilhosa feira. E eu falei, bom, já que eu estou aqui, Não tem como. não vou deixar de ir. Não vai Fui fugir. cobrindo a feira. Por conhecer bastante de aviação Sim. e escrever, eu trouxe a matéria de lá, eu cobri tudo como jornalista. Então, o teu jornalismo também, porque normalmente os jornalistas sempre têm uma especialidade, assim. A minha um é mais da área aviação. econômica, o outro é mais da área do esporte, da área da cultura. O teu veio mais para o O segmento... meu começou por causa da aviação, e hoje, justamente por escrever, por desenhar... As duas revistas. As duas revistas, eu sou especialista também na cultura. Ah, na área da cultura, E algumas claro. outras coisas ajudam, por exemplo, falar outros idiomas, se comunicar em outros idiomas, né? Eu falo italiano de casa, inglês eu aprendi, e espanhol a gente precisa. E eu fiz muita tradução nesse tempo todo. Ah, você trabalhou com tradução. Tradução. Tá. E daí, curiosidade e tal, eu fico fácil para falar sobre cultura. E aí saiu a revista Cultura em Revista, que está começando agora. Tá. As duas são revistas digitais? Você também São tem... digitais e por demanda, física. Ah, que bacana. Por assinatura, por demanda, Por assinatura, por demanda. Ah. Então eu faço às vezes, comecei fazendo 30 revistas, já estou fazendo 100 revistas. Ah, que legal de cada isso. vez. Quanto o site da revista para quem quiser poder acessá-la? É o www. Ela aqui, querida. Nessa aqui. www.francorovedo.com.br. E aí, ali dentro eu tenho a Aero em Revista e a Cultura em Revista. Além de outros projetos que estão lá também. Dentro do site você tem as duas revistas? Tem as duas. O site eu chamo de Aviação e Cultura. Aviação e Cultura. Ai, que bacana. Nós ainda temos mais alguns minutinhos. Eu não sei se a gente conseguiu explorar todo o seu know-how, o seu conhecimento, a sua bagagem, a sua expertise profissional. Mas me conta uma coisa. O que eu não perguntei para você e você gostaria de falar? Eu sei que você tem muitas histórias. Compartilha mais alguma coisa. Eu sou um contador de histórias. Você fez uma pergunta difícil agora. Não, olha, eu queria falar reforçar sobre a importância do teu trabalho. Ah, que bacana. Na Isso cultura. É bom. Sim. Na cultura. As pessoas pensam que é uma coisa agregada à vida. Não, é a vida. É a própria vida. É a própria vida. Sim. Né? E o que não pode não parecer que é importante hoje, qualquer um, seja as minhas coisas, as tuas, ou o César aqui com filme. Que faz tanta coisa bacana. Que a gente está lutando para começar, no futuro pode se tornar... Deixar uma história, né? Eu gosto muito da palavra legado. É o legado. Eu brinco assim, falando em tom de brincadeira, mas na realidade é sério, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? E aquilo que a gente gosta, dentro do segmento que a gente atua, né? Eu que venho da área da arte, eu sou artista plástica há 45 anos, pintora e escultora. Também sou curadora de arte, editora, produtora cultural. Então, um pouquinho de cada, né? Desses trabalhos que a gente faz, e eu ainda costumo usar uma outra expressão, que a gente trabalha com gênero que não é de primeira necessidade, mas deveria ser. Deveria ser. Deveria ser, né? Só mais tarde nós vamos perceber que é de primeira necessidade. Exatamente, Porque as pessoas, de uma maneira geral, elas dão prioridade para outras coisas. Às vezes elas têm vontade de fazer um curso de arte, um curso de música, de cinema, teatro. A gente tem vários saberes, né, lá no Instituto. Curso de roteiro, de cinema, teatro, música, diversos instrumentos, artes plásticas, até dança contemporânea, ballet e tudo mais. E daí a gente fica, às vezes, analisando isso. Puxa vida, o ser humano ele dá prioridade para outras coisas, né? Então, quando ele gosta muito, né, de alguma dessas áreas da cultura, daí ele se esforça, vai atrás, abre mão de outras coisas, né? Eu acho que se tivesse
só poucos minutos para dizer uma coisa, seria uma coisa para nós dois como... Sim. O sistema político Sim. dos últimos... Os sempre. últimos anos. Vamos falar a verdade, Dos sempre. últimos tempos, ou sempre? Sempre. É. Esse sistema trabalhou para isolar quem tem ideias criativas. Não interessa para o sistema isso. Uhum. E uma das maneiras de fazer isso é sufocar financeiramente esse povo. Então, você vai ver a dificuldade que nós temos para arrumar patrocinadores, Sim. sendo que nós somos o verdadeiro conteúdo. Sim, exatamente. Então, a minha proposta com a revista, e isso fica um convite para você também, é unir o empresariado novamente, que já no passado foi feito assim. O mecenato sempre... sempre. As grandes artistas do mundo foram patrocinados, de alguma maneira. Sim. Eu quero voltar a isso. Eu quero que sintam orgulho, tanto os artistas têm orgulho de serem patrocinados pelo empresariado, pelo comércio, pela indústria, como a indústria, sim, o comércio, valorizar o artista. É. E é muito importante, tanto para a indústria como para o comércio, para o empresário, né, de uma maneira geral, que a empresa dele esteja ligada à arte e à cultura. Essas empresas são vistas com outros olhos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque eles fazem ações sociais, trabalham com uma porção de outras coisas, mas a arte e a cultura nunca aparece. A diferença que eu digo, que às vezes eles não se tocam, é o seguinte: quando ele faz com a cultura, vai ficar para sempre. Sim. Enquanto que, se ele vai fazer para um jogo de futebol, vai durar enquanto durar aquele temporária, jogo. Exatamente. Né? E a cultura não. A cultura vai ser para sempre. Então, no momento onde você fica pensando quanto tempo isso vai ficar veiculado, na cultura é para sempre. Nunca vão esquecer, a depender do nosso trabalho também, de estar ligado a algo que vai ficar para sempre. Na prática, financeiramente, é um bom negócio. Né? É isso que eu quero. E é importante, porque o empresário sabe que o governo libera 3%, 4% do imposto de renda deles, né? Não vai mexer no bolso do empresário, né? Não vai. Porque às vezes eles podem pensar, puxa, eu vou ter que tirar no meu bolso para patrocinar aquele artista, ou aquela exposição, ou aquele nosso amigo César do cinema patrocinar aquele filme. Não vai mexer no bolso dele, no lucro dele. Vai, né, o governo libera, autoriza, né? Acho que é 3%, 4%, se eu não me engano, né? Tem 4% e 6% pela Lei Rouanet, mas tem mais dois programas, tem a Lei Aldir Blanc, sim, que é a municipal, e a Paulo Gustavo, que é estadual. Que é estadual, isso. Fora a Lei Rouanet né, e tudo mais. Exato. E tem que tentar. Sim. Sabe? Se não tentar, agora... Você também faz projetos, né? Faço projeto. Ligado a esse tanto municipal... Tanto edital quanto né? lei federal, incentivo. Estadual, federal. Os três. Os três. E a captação também? A captação também. Você tem outra pessoa Não, que faz? tenho captação. Você faz também? Faço. Eu tenho um projeto que está andando agora bem, que é o Brasil a Calicut. É um projeto histórico, um livro de história. Seu? Meu. Tá, mas quando eu falo se você faz projetos e faço para os outros também. Para os outros também. Peguei o jeito de escrever isso, já conheço um pouco. E aí o problema que eu vejo é justamente isso. Às vezes o empresário não só, às vezes ele tem dinheiro, ele quer investir, mas ele não conhece o projeto. E né? Tem que levar, tem que mostrar. Mostrar, tem que saber mostrar. Saber mostrar. E não é caro. E eu vejo que esses programas, por exemplo, como o meu, modéstia à parte, né? Aqui o Cultura e Conexões, levar essa oportunidade para o empresário ter conhecimento, porque não são todos que têm conhecimento. Né? Exato. Aí tem o seguinte... Uns, ou a maioria, desconhecem que pode sair do imposto de renda da empresa que o governo libera para apoiar a arte e a cultura. Você veja, a pessoa física, para a lei federal de incentivo à cultura, pode doar 6% do que ela ia pagar de imposto de renda. Chega a 6%? 6% da pessoa física. Então, você veja um médico que ganhe bem, que pague, vamos supor, 100 mil de imposto de renda, na verdade, ele vai
mandar para o governo 94 mil e 6 mil ele deposita direto na conta do proponente. Isso para 6 mil, qualquer um que fature 100 mil. Donos de clínicas, né, de odontologia ou clínicas de beleza, Sim, de estética. que ganhe né? bem. Porque às vezes a gente pensa assim, tem que ser só as grandes instituições, né? Não necessariamente, A né? conta que se faz, que às vezes a pessoa não faz, mas é assim. O sujeito vai pagar 100 mil de imposto de renda, não fatura tanto assim no ano. Né? Vamos supor, faturou 500 mil. 500 mil para um médico, para um cara de uma clínica, um hospital, não é muito. Desses 100 falando mil, por ano? Por ano. Então, ele vai pagar 100 mil, que é 27%, né? Mais ou menos. Então, ele paga 100 mil. 100 mil, ele pode dar 6 mil. Imagina o que nós fazemos com 6 mil. Um médico. Sim. E é muito simples. O contador simplesmente faz a guia, nos deposita o dinheiro. E aí, o que ele ganha, além do que ele ganharia, né? A contrapartida. O meu livro, A Flor da Pele, foi incentivado pelo fabricante de moto, pela Harley. Ah, que bacana, pela Harley. Pela Harley, por uma loja da Harley, não precisa muito. Sim, que bacana. Entendeu? E eu coloco ele dentro do livro, é a contrapartida. A contrapartida, você divulga a empresa. Divulga a empresa. Né? E ele não teria isso se ele pagasse o imposto de renda total para o governo. Exatamente. É simples. Não teria essa não acredita que promoção Exato. da empresa dele, né? A projeção também. E algo que dá orgulho, né? Sim, claro. É um livro bacana, que ele vai examinar, um programa teu aqui. Pode ficar uns livros lá também no escritório lá, para ele distribuir para alguns amigos, clientes, né? Palestra que a gente faz para os funcionários de uma grande empresa. Também, que bacana. Estamos chegando, meu querido, no final do nosso programa. Uma delícia conversar com você. Tem tanta coisa, o programa tinha que ter umas 2 ou 3 horas, né? Vamos conversar fora do programa Vamos também. Conversar fora do programa aqui. Bem, hoje o nosso episódio é mais um episódio, acho que hoje é o 20º, se eu não me engano, do nosso podcast ICASA. ICASA é o Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Nosso programa Cultura e Conexões, estamos gravando aqui do estúdio da Vega Produtora, o nosso CEO, César Felisbino, também cineasta, roteirista, produtor do filme longa-metragem O Som que Vem das Marquises, logo mais nos cinemas de Curitiba e, quiçá, do Brasil daqui mais um tempo. Hoje com o nosso querido amigo aqui, Franco Rovedo. Eu não pronunciei o teu sobrenome, ou melhor, teu sobrenome é Rovedo, o teu nome do meio, né? Giuseppe. Giuseppe, olha, italianíssimo, né? Totalmente. Acabei colocando aqui no nosso banner de comunicação só o Franco Rovedo. Querido, que prazer conversar com você. Gratíssima por aceitar meu convite e participar do nosso programa Cultura e Conexões. E vamos continuar, vamos fazer uma parceria aí com essa parte dos livros, me interessou muito. O seu contato, né, com o seu amigo lá das camisetas e outras coisas que a gente pode ir conversando, alinhavando aí, né? Os projetos também é bacana, a gente tem diversos projetos já, alguns já em andamento, mas outros para a gente realizar também no nosso instituto. Você sabe que a gente tem um dos maiores acervos, né, da Frida Kahlo, a gente está ainda pleiteando um casarão para a Frida e a gente vai ter muita coisa bacana para a gente fazer, livros da Frida. O ano que vem quero gravar um documentário também da Frida, trazendo todos os artistas que participam, né, que doaram obras para o museu. E é isso, gente. Vem ver a exposição da Frida Kahlo, vão até o Instituto ICASA. Frida Visita Curitiba. Uma belíssima exposição. Vocês nunca viram nada igual. Espero vocês.
Música